Olá amigos, sou o Osmar Júnior e este é meu canal. Estou aqui para compartilhar com vocês dicas sobre motociclismo, mecânica, equipamentos, viagens de moto e muito mais. O intuito do canal é compartilhar experiências e ajudar os apaixonados por moto assim como eu. Não deixe de se inscrever no canal, compartilhar os vídeos e deixar seu like. Nos siga também no Instagram, aproveite seu vídeo. Olá amigos, vim aqui mais uma vez fazer outro videozinho para vocês. E hoje vou fazer um vídeo falando sobre os meus 40.500 km da moto. Na verdade, os 40.500 da moto eu rodei com ela desde os 12, então eu rodei 28.000 km, né, nessa moto. Peguei acho que exatamente com isso, salvo engano, tinha 12.500, né? Agora tá 40.500. Então eu rodei 28.000 km dessa moto. E a quilometragem total da moto 40.500, como vocês podem verificar. Bom, quero falar quais foram as minhas despesas com essa moto, tá? O que ela me deu de despesa? Galera, a gente tem que ter um olhar muito crítico com relação à despesa. Por exemplo, quando eu comprei essa moto, ela já me deu uma despesa inicial de troca de relação, tá? Já quem acompanha o canal já há mais tempo, já ouviu eu falar várias vezes que eu comprei a moto já precisando trocar relação. E tinha 12.500 km, né? Rodou até os 16, quando não deu mais para rodar. Mas desde os 12.000, desde quando eu comprei, eu já vi que a relação estava ruim, já não pegava aperto, a corrente estava cheia de nó, a corrente estava ovalizada. Então assim, já não estava legal. O peão já estava ruim também. Então já vi que eu ia ter que gastar essa grana. Mas não necessariamente é uma grana que todo mundo que compre a Versys, né, zero, ou lá zero, vai ter que gastar. Que, por exemplo, a minha corrente agora, a que eu troquei na época, né, e a que está comigo até agora, já tem 25.000 quilômetros, igual eu mostrei no vídeo antecessor a esse. E a corrente está com 25.000 quilômetros e está muito boa. Então, na verdade, se eu rodei 28 com essa moto, se eu a tivesse tirado zero e eu cuidando da corrente igual eu cuido, na verdade eu não teria que ter gasto esse dinheiro, né, dessa troca de relação por enquanto e mais um tempo ainda, né? Então assim, esse foi um gasto que eu tive com ela, mas que se eu tivesse tirado ela zero, talvez, muito provavelmente, eu não teria tido esse gasto, né? Então, vamos lá, o primeiro gasto que eu tive foi esse. Tive que trocar a relação. Na época ficou em R$1.200, né? A corrente Regina com kit vaso. O kit vaso já tive que trocar depois, mas é porque o kit vaso já veio com defeito de fábrica. Mas na época eu não sabia. Enfim, fiquei sabendo com o tempo, tive que acabar trocando. Ele não é um kit, a coroa e peão da Vaz não são legais para motos de média alta cilindrada. A corrente perfeita até hoje, ela tá muito boa, meia vida. Acredito que ainda dure mais uns 20.000 quilômetros brincando. Enfim, então esse foi o primeiro gasto que eu tive, né? Tive que fazer uma revisãozinha, né, básica, né? Mas isso aí qualquer moto você faz, né, galera? Não tem jeito. Fiz uma revisão básica nela, uma revisão que eu acabei de comprar. Então o que eu fiz? Eu, né, mandei trocar o óleo da moto. Isso aí é normal. Troquei o óleo, mandei lubrificar os cabos de acelerador, de embreagem. Na época, galera, ó, vou falar isso, eu vou falar em valores, mas os valores que eu falo, né, lógico, dentro desde quando eu comprei a moto, que é 2017, e eu moro numa cidade do interior. É lógico, quem mora em capital,
mora em cidades maiores, o custo da mão de obra eventualmente vai ser mais caro, tá? Então na época, quando eu comprei essa moto, eu paguei pro mecânico lubrificar, né? Lubrifica, trocar óleo. O óleo já tinha, tá? Então gastei na época acho que R$200. Não, foi R$200 com óleo. Eu tinha o filtro. Então eu gastei R$200 para trocar o óleo dela na época. E o mecânico lubrificar os cabos para mim, dar uma olhada, os apertos, enfim. Foi isso eu gastei. Passou mais um tempinho, ia fazer a estrada real, tive que trocar o pneu. Então foi mais um gasto. Na época foi R$900 o pneu, eu acho. Gastei com tudo, troca de pneu. Mas assim como a relação, se a moto fosse zero, eu não teria tido esse gasto. Então, né, tive esse gasto. Quando a minha moto completou 20 mil quilômetros, e eu olhava no manual, o manual falava que com 24 mil quilômetros teria que ser feita uma revisão grande na moto, né? Olhar vários itens, né? Desmontar a moto, lubrificar as coisas. Como eu ia fazer a Serra do Rio do Rastro, então tipo assim, eu ia fazer a serra, ia voltar, eu ia ter que fazer a revisão na moto. Então não tinha muita lógica eu fazer a revisão depois que eu voltasse da viagem dessa. Eu preferi fazer o que? Antecipar a revisão da moto. Até porque eu comprei a moto de segunda mão, mesmo ela estando com 12 mil quilômetros, mas nunca se sabe se o cara, né, voltou quilometragem, sei lá, não se sabe. Não acho que é o caso pelo jeito que se encontrava a minha moto, tirando a questão da relação. A moto estava muito nova, muito inteira, então assim, não acho que foi o caso. Mas enfim, aí eu decidi por antecipar a revisão. Na revisão antecipada dela, né, tem um vídeo da revisão, eu não me lembro agora quanto foi o gasto, mas tem um vídeo no canal dessa revisão de 24 mil quilômetros, eu falo sobre ela, especifico tudo. Mas basicamente o que eu fiz, a moto foi toda desmontada, foi lubrificada com a direção, foi trocado o óleo da bengala, da amortecedor, né, na frente, foi apertada, conferido todos os apertos, ajustes da moto. A balança traseira da moto foi retirada, foi lubrificada, foi trocado um rolamento da balança traseira que já estava ruim. Eu havia comprado pastilhas de freio, tá? Tanto o kit dianteiro e traseiro da moto. O traseiro, porque o dono da moto, o antigo dono da minha moto, já tinha trocado a pastilha traseira, né? E assim, ele tinha colocado uma pastilha Cobrec. Como eu não queria manter essa pastilha, porque ferrosa, pode arranhar o disco e tal, eu mandei trocar. Mas a pastilha tá comigo ainda, tá zero lá. Então quem comprar moto no futuro vai levar essa pastilha de brinde. Quando eu fui analisar as dianteiras, as pastilhas dianteiras estavam muito boas ainda, não precisavam ser trocadas. Então comprei, na verdade, à toa. Então, e que eu digo, eu troquei, né? A minha pastilha traseira eu troquei com 20 mil quilômetros, né? Hoje minha moto está com 40.500 e a pastilha traseira continua zero. Ou seja, é mais uma despesa, né, que eu tive. Mas que se eu tivesse tirado a moto zero, até hoje eu não teria trocado a pastilha da moto, nem a traseira. A dianteira eu troquei com 32 mil quilômetros, mas ainda tinha pastilha para uns 2 mil ainda. Então, ou seja, se a moto fosse minha desde zero também, eu não teria trocado nem a pastilha de freio. Então, ó, despesas que eu não teria se eu tivesse comprado essa moto zero: relação, pastilha de freio que eu troquei,
Uma coisa que aconteceu, que eu tive que trocar depois mais pra frente, tá? Ah não, eu troquei troquei as velas sem precisar trocar. O que aconteceu? Antes da revisão, eu já troquei as velas da moto, Iridium. Eu achava que a vela dela era normal, ia botar de Iridium, então comprei vela de Iridium pra ela e tal. Só que quando eu fui ver, a vela dela de fábrica já é de Iridium. Então eu não precisava nem ter trocado nessa revisão dos 20 mil quilômetros. A vela tava boa, tava. Então em tese eu só iria trocar agora com 40 mil. Então mais uma despesa. Eu não precisava ter trocado e troquei. O filtro de... Eu fui trocar o filtro de ar da moto com 20 mil. Esse sim já tava pra durar um pouquinho mais, mas já tava na hora de trocar. É igual agora, já passou 20 mil quilômetros, provavelmente vai estar na hora de trocar também o filtro de ar da moto. Então assim, tudo até agora que eu falei, dentro do que eu disse, se a moto fosse minha desde zero, eu só teria ter trocado o filtro de ar, só era pra ter trocado o filtro de ar da moto e feito as lubrificações, aquela coisa toda. Quando eu voltei da saída do Rio do Rastro, arrebentou meu cabo de embreagem. Eu tava olhando, o cabo de embreagem da Kawasaki VS é muito fino, ele é fino mesmo, então ele tem uma tendência a arrebentar mesmo. O que eu fiz? Quando ele arrebentou o cabo de embreagem da moto, liguei para as Kawasaki, liguei a Kawasaki do Rio, liguei a Kawasaki de Belo Horizonte, sei lá, 150, 200 reais o cabo de embreagem, e demoraria 15 a 20 dias para chegar. Então, absurdo. Fui no meu mecânico, ele fez um cabo para mim. Fez. Acho que ele utilizou o cabo da Vaser 250, modelo mais antigo aí, e dizer que só botou um safa-onça e resolvido. É o que tá nela até hoje. Só que é o seguinte, eu mandei ele fazer e comprei um cabo novo. O cabo novo chegou, tal. Fiquei com o cabo guardado um tempão, não sei o que. Fui fazer uma troca de óleo na moto, uma revisão para lubrificação dos cabos e tal. Põe o original. Vou guardar esse feito aí para alguma eventualidade. O que aconteceu? Passou aí um ano dessa troca aí, o cabo arrebentou de novo. Aí o que eu fiz? Voltei com o cabo feito pelo meu outro mecânico. Tá aí até hoje. E vai ficar. Então, provavelmente vou mandar ele fazer outro pra mim. Porque numa viagem longa, você ficar sem cabo de embreagem é complicado. E bobear, vou mandar ele fazer cabo de embreagem pra mim também, de acelerador. Então assim, dos gastos, né, até então, efetivos que eu tive com a moto, foi a troca do filtro de ar e 2 cabos de embreagem rompidos. Porque aí não tem jeito, rompeu mesmo, do uso, teria rompido comigo e tal. Mesmo se fosse ela desde zero. Um ano atrás, mais ou menos, começou a babar a minha suspensão dianteira. Aí isso efetivamente foi um outro gasto que eu tive, né? Que aí pode ou não poderia acontecer comigo. Tive que trocar os retentores da bengala, né? Eu também tenho um vídeo aí, usei até o retentor original da Falcon, tá? Era uma fração do valor do retentor original e é mesmo fabricante, mesma coisa, tá? Então quer dizer, vamos lá. Então o gasto que eu tive com ela até então, os dois cabos de embreagem, o retentor os retentores da suspensão e o filtro de ar.
numa dessas revisões que apresentou, estou falando meio fora de ordem, tá, galera? É que eu vou lembrando, vou falando. Numa dessas revisões, a minha moto apresentou uma vibração estranha, que ela ia e vinha. Se ela ficasse o tempo todo, não teria problema. Se ela não tivesse, não teria problema. O problema é que ela ia e vinha. Então, ela era inconstante. Isso me deixou meio paranoico, tá? E fez eu gastar uma grana com a moto, uma grana. Porque nenhum mecânico resolvi falar o que era. E numa dessas o mecânico falou assim: ah, não, troca a caixa de direção, pode ser isso. Então a minha caixa de direção, que estava com calozinho, que às vezes se polisse ele, se polisse a caixa de direção, talvez esse calo acabasse, igual eu já vi várias vezes, até na garra moto, o cara faz isso lá, dá uma polidinha, o calo some. No meu caso eu troquei, botei uma caixa de direção nova, então eu tive mais o gasto. Mas que depois eu percebi que esse gasto foi desnecessário, tá? Porque não era por conta disso, desse calo, a vibração. Gastei uma grana, um mecânico falou: você tem que trocar os coxinhos da moto e tal. Gastei uma grana de mecânico para sanar isso. Depois, com o tempo, eu mesmo vi que não eram os coxins da moto que estavam ruins. Na verdade, era o peão da moto, que era o peão da Vaz, que estava nela, que ele já estava ruim. E nisso, roçava na corrente, fazia vibrar lá no meu pé do lado esquerdo. Mas esse mecânico ele até mandou trocar. Foi ele que falou para eu trocar a coroa e o peão e manter a corrente estava zero. Mas ele não falou comigo que a vibração era disso. Ele falou para trocar a coroa e o peão e trocar os coxins. Mas, na verdade, a vibração não era os coxins e nada, porque quando eu peguei os coxins usados da moto, eu vi que eles estavam intactos, não estava igualzinho o zero que eu tinha comprado. Então, sim, e só nessa de coxinha, sei lá, gastei R$1.000. Absurdo, e tá lá zero até hoje. Quem precisar tá aí pra vender, tá zero. Então, absurdo, né? Então eu não coloco esse gasto dos coxins também como gasto que eu tive da moto, tá? No mais, galera, a moto tem com 40.000 km rodados, tirando o fato de ter trocado o retentor da bengala, né, da suspensão, mas assim, eu ando muito dentro da cidade, só frisando, eu ando muito dentro da cidade, tá? Minha cidade, pode ver a cidade que eu ando, é muito esburacada, a cidade é muito esburacada, muito paralelepípedo, então desgasta muito mesmo a suspensão. Talvez que ande mais em rodovia, uma cidade que tenha mais asfalto e tal, vai passar os 40.000 km, não vai ter que trocar o retentor, não vai ter estourado, né? Então, se a gente analisar aí, tirando as manutenções periódicas que tem que ser dada na moto e tirando eventualmente despesas que eu tive por ter pego a moto usada e não saber como o antigo dono cuidou da moto, eu em tese só teria tido que trocar na moto 2 cabos de embreagem, os retentores da suspensão e um filtro de ar. E troquei também as borrachinhas da pedaleira, porque desgastou. Mas isso foi bem barato. Exatamente isso que eu gastei com essa moto. Então, ou seja, a moto não dá. Mas é lógico, né, galera? Eu faço manutenções preventivas da moto. Igual agora tá na hora de eu fazer a manutenção dela, a revisão de novo, tá? Porque pela quilometragem tá chegando uma grande revisão, tá? E por idade já tá na hora de trocar. Então preventivamente eu vou fazer, vou trocar a tampa do radiador, vou trocar tudo, já foi trocado, mas vou trocar de novo o fluido de radiador, vou lubrificar a caixa de direção, lubrificar a balança,
E fazer as revisões normais, trocar fluido de freio, eu já troquei umas 2 ou 3 vezes. Eu até tenho lá em casa o DOT 5.1. Então assim, a Kawasaki Versys é uma moto que não dá despesa. Não dá. Pelo menos comigo não deu despesa nenhuma. É a mão de obra mais caro. Por exemplo, o filtro de ar dessa moto custa uns R$200, quando você acha barato, né? Não é tão barato assim, mas você vê, rodei 20 mil quilômetros com ele, né? Então assim, já vou por que você não faz a troca do fio de ar? Por que você não faz a troca do fio de radiador? Galera, poderia até fazer, mas por exemplo, eu não tenho elevador. Então como já vou ter que levar no mecânico para ele lubrificar para mim a caixa de direção, lubrificar os rolamentos da moto, lubrificar a balança da moto, para que eu vou fazer isso? Fazer esse tipo de lubrificação, né, de troca de fluido, de radiador, fluido de freio, sendo que eu vou ter que pagar uma revisão e o cara não vai me bater. O preço do cara é fechado, então ele vai me cobrar já de qualquer maneira o valor. Então eu já pego e faço tudo. Eu vou ver que se essa revisão, tô só esperando dar uma graninha pra mim aí, eu vou ver se eu faço essa revisão até o final do ano. No mais, galera, eu acho que foi isso tudo, só isso que eu gastei mesmo. Gastei mais nada com a moto. A despesa foi só essa mesmo.